Oi, pessoal, tudo bem? Vamos iniciar a aula sobre alimentação infantil. Essa é uma aula que eu preparei com muito carinho, é um assunto que eu gosto muito, é o assunto do meu mestrado. Então, eu sou nutricionista, sou graduada pela UFES e fiz mestrado em nutrição e doutorado em bioquímica. No meu mestrado, eu trabalhei com crianças, tá? Então, eu atendi 350 crianças de escolas públicas, privadas, e aí a gente realizou exames de sangue, realizou avaliação nutricional, o que elas comiam, relacionamos o que elas comiam com algumas alterações nos exames de sangue, vimos uma prevalência grande de obesidade nas crianças, essas crianças são crianças de Viçosa. Vimos a associação muito importante da alimentação com essas alterações, tá? Então, tivemos crianças com circunferência da cintura aumentada, então acúmulo de gordura abdominal, tivemos crianças com peso excessivo, crianças com pressão alta, crianças com colesterol alto, crianças com triglicerídeo alto. Nas crianças é raro a gente ver alteração de glicemia, porque as crianças elas têm um metabolismo muito acelerado e, portanto, elas conseguem metabolizar e manter a glicose no sangue ali ok, né? Porque a glicose é um fator chave para a manutenção da saúde, tá? Então, ela comanda vários aspectos do corpo, a glicose, né? Nossa fonte primária de energia. Então, ela é finamente controlada nas crianças. Mas, caso as outras taxas, igual colesterol, triglicerídeo, a própria obesidade abdominal, a própria excesso de peso, o somatório disso aí acaba gerando até mesmo uma glicemia aumentada nas crianças. No que a gente chama de síndrome metabólica, né? A síndrome metabólica, ela é uma situação em que vários fatores de saúde estão alterados, né? Como triglicerídeo, colesterol, obesidade, né? E isso predispõe a própria criança a desenvolver problemas cardiovasculares no futuro e desenvolver diabetes tipo 2 no futuro, tá? Então, isso a gente vê em crianças, a gente viu, eu vi, né? E no meu estudo, no meu mestrado, eu relacionei essas alterações de saúde com a nutrição. E eu encontrei que as crianças, elas estavam baseando a sua alimentação em comida que não era comida, em produtos industrializados, tá? Por comodidade, por ser mais fácil, pela correria do dia a dia, por às vezes não ter tempo de pensar num lanche interessante a nível de produtos naturais para o meu filho, né, a própria também propaganda, marketing pesado que é colocado em cima dos alimentos infantis, né, então cores bonitas demais, embalagens bonitas demais, personagens nas embalagens, né, então tudo isso, a localização no supermercado, veja que está sempre ali próximo do caixa, onde a criança permanece um tempo maior, né, onde a criança já está cansada e quer às vezes descontar na comida ali, naquela coisa atrativa. Então o marketing de nutrição infantil ele é muito pesado, tá? E tudo isso então somado atrapalha a alimentação das crianças e gera essa geração obesa que a gente está tendo, né? Essa geração com excesso de peso. Se a gente pega uma foto de antigamente, uma foto de agora, a gente vai ver como a obesidade cresceu. E isso começa na infância, porque os hábitos que as crianças adquirem na infância são aqueles que muito provavelmente elas vão levar para a vida inteira, tá? Então, o que eu percebi foi isso, crianças baseando a alimentação em achocolatado e massas. Na escola, o lanche básico era aquele leitinho né, de caixinha com achocolatado, né? E biscoitos, né? Muita quantidade de biscoitos e basicamente bebidas adoçadas, tá? Como os todinhos e tal. E em casa, antes de ir pra escola, também era o todinho, também era o leite com achocolatado, né? Basicamente. E quando elas chegavam em casa, principalmente as crianças que eram de escolas públicas, elas comiam muitas vezes carnes embutidas e carnes altamente processadas. Então, uma alta prevalência de salsicha, de linguiça, de bife de hambúrguer, de nuggets, tá? Então, eu quero conversar sobre isso com vocês nessa aula, né? É uma aula primeirona, uma aula de apresentação de uma alimentação, de uma proposta diferente, tá? Que eu quero trazer para vocês aqui hoje.
Então, o que eu quero trazer para vocês é a questão do que é comida para ser oferecido para uma criança. O que de qualidade eu posso oferecer para o meu filho, que eu estou cuidando e que eu quero colocar nele, né, estimular ele a ter uma alimentação saudável. E essa alimentação, ela se baseia na comida da sua forma mais simples, no que a gente chama de comida de verdade, aquela comida que tá aí no mundo desde que o mundo é mundo, né? Porque a gente evoluiu, né? O ser humano evoluiu lá dos primatas e tal, comendo comida, né? A gente foi programado para comer as coisas que a natureza dá. Então, carnes, ovos, oleaginosas, que são as castanhas, né? Os grãos, frutas, vegetais, tá? Azeite de oliva, que é uma gordura boa, rica nos ômegas interessantes para serem consumidos, né? Ômega 6 principalmente. Peixes, tá? Então é comida mesmo, carnes, ovos, vegetais, frutas, comida de verdade. E o que eu posso fazer com essa comida frente ao meu filho? Porque o meu filho é aquela criança que foi amamentada, né? Foi amamentada ao seio ou recebeu leite de fórmula, cresceu um pouquinho e foi apresentada aos alimentos. E nisso, né, a indústria ali colocando, jogando pesado com as crianças, apresentam várias coisas que são altamente atrativas e praticamente irresistíveis, né? Então eu, que agora quero melhorar a alimentação do meu filho, eu preciso jogar de igual para igual. Eu preciso porque, por exemplo, o meu filho que gosta de agora, né, por exemplo, gosta do bolinho Ana Maria. Se eu oferecer, vamos colocar, me veio na cabeça aqui agora, abóbora para ele, eu não tô jogando de igual para igual, né? Então, é claro que eu preciso construir minha base sólida com a criança, porque a base sólida da alimentação é aquilo que ela vai levar pro resto da vida, que vai sustentar ela na alimentação saudável. O que é a base sólida? É a comida de verdade que a gente estava falando. As carnes, os ovos, as frutas, os vegetais. Mas para iniciar ela nessa alimentação, enquanto eu fortaleço a base sólida, inserindo esses alimentos sempre que possível, eu preciso lançar mão de coisas boas, ou tão boas quanto o bolinho Ana Maria, por exemplo, mas que tenham ingredientes saudáveis. E é esse diferencial que eu quero passar, tá? Mas hoje, em especial, nessa aula, eu quero falar com vocês sobre o que é comida para criança, o que deve ser oferecido para criança e o que não deve, né? O que eu preciso mudar ali inicialmente para dar o primeiro passo para a mudança de hábito da minha criança. Então eu já comentei com vocês, né, do que deve ser inserido, no que deve basear a alimentação da criança, e eu quero comentar com vocês sobre alguns alimentos que eu vi no meu estudo e vejo no dia a dia das crianças que eu atendo, que são muito presentes na alimentação da criança, são vendidos como alimentos muito bons pela indústria, tá? E que, na verdade, se você para olhar a composição desse alimento, você vai ver que o bicho tá pegando. Então, eu quero ensinar vocês a saber o que vocês estão comendo, o que o filho de vocês está consumindo, porque no rótulo, é um alimento saudável, um alimento bom, é um alimento propício para a criança, mas quando você analisa o rótulo de uma forma mais profunda, você vai ver que aquilo não é tão bom assim. Então, eu quero conversar com vocês sobre alguns alimentos, tá? Que estão aí, como o Danoninho, tá? O Danoninho que vale por bifinho, né? Então, eu quero conversar com vocês sobre isso aí. Ele é vendido, né? Aquela criança, ele já pega ali no ponto-chave, aquela criança que não gosta de comer carne. A carne, muitas vezes, a criança, ela precisa de um tempo ali de insistência para que ela consiga comer, porque a textura é diferente e tal. E aí a criança que não come carne da primeira, da segunda, da terceira, da quarta, da quinta vez, eu preciso insistir com ela 15 vezes, 30 vezes para inserir o alimento e aquele alimento ser base da alimentação, estar na base, tá? E aí pega os pais que estão com dificuldade de dar a carne pro filho, mas que precisam insistir nisso aí, e fala que o Danoninho vale por bifinho.
por um bifinho, por 2 bifinhos, não sei. O Danoninho, que é algo, eu vou mostrar o rótulo para vocês, riquíssimo em açúcar, riquíssimo em aditivo químico, riquíssimo em produtos e conservantes e aditivos que o corpo da criança não está preparado para receber. Então a criança ela ainda tem um fígado em construção, em maturação, um rim em maturação. Ela precisa de ser protegida de alguns componentes químicos que estão em abundância nesses produtos. Por quê? Pensa naquele leite da vaca lá que o moço entregava de casa em casa. Pensa no prazo de validade desse leite. Se você não consegue, isso não cabe muito para você entender, pensa no leite de saquinho, que é o que mais se aproxima desse leite que eu comentei. O leite de saquinho, o prazo de validade dele é 4 dias, 3 dias, é pouco. Agora, vê o prazo de validade da Danoninho. Meses. Tá? É tempo que ele fica ali. Então, gente, isso quer dizer que tem muito aditivo químico ali, tá? Então, se a gente vê um alimento com prazo de validade grande na prateleira, quer dizer que para ele permanecer naquela prateleira ali sem apodrecer, ele precisa ter muito conservante, ele precisa ter muito aditivo químico, e o Danoninho é um deles. Então, além de ser açúcar, lá nos primeiros ingredientes, tá? E os açúcares das diversas formas escondidos ali, porque o açúcar tem vários nomes na indústria, né? Então, para não falar assim, açúcar, às vezes eles colocam outros nomes, tá? Para vender como saudável. E vários aditivos químicos que a gente vai ver aí. Então, é vendido como bom, tá? É vendido como uma ajuda para os pais e não é. Então, o Danoninho, né? A lista de ingredientes dele. Leite desnatado, xarope de açúcar, que é uma forma de açúcar escondido, né? O nome xarope aí. Preparado de morango, que é água, frutose, um outro açúcar. Polpa de morango, cálcio, fósforo, açúcar de novo. Então, terceira vez que aparece açúcar. Amido modificado, que é açúcar também. Zinco, vitamina E, ferro, maltodestrina, que é açúcar, 5 formas de açúcar já. Acidulante, ácido cítrico, espessante, goma xantana, carboximetilcelulose, goma carragena, aromatizante, conservador de sovaco, creme cálcio, goma guava, blá, 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 e uma lista enorme, tá? Então eu quero conversar com vocês sobre isso, sobre a lista de ingredientes, sobre olhar a lista de ingredientes. A gente não pode achar só o rótulo bonitinho, vou levar isso aqui, e nem olhar. Na lista de ingredientes, no rótulo do produto, tem essa porção aqui, ó, chamada ingredientes, tá vendo? O rótulo Danoninho. Tem essa parte aqui no verso escrito ingredientes. Eu preciso olhar essa lista de ingredientes em todos os produtos industrializados que eu comprar. Todos, sem exceção. O que eu tenho que ver primeiro? Uma lista de ingredientes pequena, tem que ser curta, não pode ser um tanto assim de ingredientes. Porque pensa, numa alimentação mais saudável e que a gente baseia a nossa alimentação em comida mesmo, aquilo que a natureza dá, o que entra? O ovo, a carne, a banana, a pera. Então entra o ingrediente único, não precisa de lista, é um ingrediente. Agora, quando eu pego industrializado, é uma lista, tá? Então o que eu tenho que ver? Eu tenho que procurar a menor lista. O que tem que ter no iogurte? Leite e fermento lácteo, para fermentar o leite e fazer o iogurte, só, mais nada, não pode ter mais nada. Isso faz com que eu consiga ter alguma comodidade de comprar um industrializado às vezes que eu preciso, sem necessariamente estar dando esse tanto de coisa, esse monte de forma de açúcar, esse monte de conservante para o filho, tá? Então eu tenho que procurar a menor lista de ingredientes, eu tenho que procurar ler os ingredientes e entender que o primeiro ingrediente é aquele que tem mais, tá? Então, se o açúcar ele tá ali no primeirão, eu não posso comprar ele, porque se ele tá lá no primeiro e no segundo lá, ele é o que tem mais, tá? Então, eu tô dando puro açúcar pro filho, tá bom? Quero comentar com vocês também do biscoito maisena, tá? O rótulo do biscoito maisena que eu mandei pra vocês. Então, é só um biscoitinho, não é recheado não, é biscoito maisena, é biscoito saudável, gente.
é vendido como uma coisinha assim, às vezes um biscoito água e sal, né? Água e sal, não tem nada, tem água e tem sal, gente. Não, tem muita coisa, tá? O que dá crocância para um biscoito é gordura, tá? O que mantém, pensa numa coisa lá, né? Crocante. O que dá crocância é a gordura e mantém ele crocante ao longo do tempo é a gordura. E para vender um biscoito barato, assim como a indústria faz, né, para vender muito, eles usam a pior gordura que tem. Eles não vão usar azeite, óleo de coco, uma gordura saudável, não. Eles usam uma gordura muito ruim, que é a gordura trans, tá? Que é uma gordura altamente inflamatória. Tá bom? Então, que em alguns países é mais proibido e tal, aqui no Brasil a nossa legislação ainda, né, não se envolve muito nisso, mas a gordura que é usada nos biscoitos é a gordura trans. E piorou quando é recheado, porque quando o recheio ali, pensa no recheio, ele é molhadinho, não é? Pra ele não molhar o biscoito de cima, que tá ali, o que umedece ele não é água, senão ele molharia, é pura gordura também, tá? Então é uma carga de gordura grande, é uma gordura ruim. Então o rótulo do biscoito maisena, aqui ó, vou ler pra vocês. Farinha de trigo rica em ferro e ácido fólico, que é a farinha branca. Primeiro, farinha branca. Segundo, gordura vegetal, que é a gordura que eu falei pra vocês, que é a gordura trans, tá? Terceiro ingrediente, açúcar. Então temos farinha, gordura ruim e açúcar. Quarto ingrediente, amido de milho, que também é uma farinha branca, riquíssima em açúcar. Quarto ingrediente, açúcar invertido, açúcar aí de novo. Depois, leite em pó, malte, sal, fermentos químicos e por aí vai. Aromatizantes, melhorador de farinha, tal. Tá? Então, um biscoitinho que parece inofensivo. Então, ele tem 2 tipos de farinha branca, que é açúcar, e 3 tipos de açúcar, tá? E aí, temos também, trouxe para vocês aqui, o mucilon, tá? O mucilon, que muitas vezes ele é dado também para os bebês, né? Então, como substituto do leite materno, como substituto da fórmula, né? Ele é o que a gente chama de engrossante, tá? O mucilon. Ele é engrossante justamente porque ele tem muita quantidade de farinha, então o primeiro ingrediente é a farinha de arroz, tá? Tem outros mucilons com outras farinhas, mas que também a base é farinha, tá? Segundo ingrediente, açúcar. Então, a gente pode parar por aí. Tem uma lista grande, tá? De ingredientes, ó. Mas a gente pode parar nesses 2, tá? Então, farinha branca, geralmente, seguida de açúcar. É uma carga muito grande de carboidrato. Carboidrato, açúcar, farinha, carboidrato. E isso, ao longo do tempo, gera obesidade. Por quê? O excesso de açúcar, a gente tem ali uma glicose no nosso sangue. Quando a gente tem um excesso de açúcar desse aí do danoninho, do mucilon, do biscoito, a nossa glicose no sangue faz assim, ó, faz um montinho assim. Ela sobe rapidamente. No que ela sobe rapidamente, ela libera um hormônio chamado insulina, tá? Esse hormônio insulina é um hormônio chave para a obesidade e é um hormônio chave para as alterações cardiovasculares, para as alterações de taxas, tá? Então a insulina alta, ela predispõe triglicerídeo alto, predispõe colesterol alto, predispõe a pressão alta, porque a insulina ela retém líquido. Então, se a gente joga muito carboidrato sempre, não que não possa o carboidrato é importante, mas as fontes naturais deles. Tá? Então, as batatas, o arroz, o feijão, a mandioca, as frutas, tudo isso tem carboidratos, tá? Mas não é esses carboidratos de farinha branca, esse carboidrato de excesso de açúcar e tal, tá? E aí a gente segue essa lista, o bolinho Ana Maria, o cremogema, a gelatina, tá? Se a gente vê a embalagem da gelatina, ó, aqui, tantão de ingredientes e o primeiro, açúcar, tá? Açúcar, gelatina, sal, regulador de acidez, edulcorantes, blá, 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 blá. Tá? Então, açúcar. Açúcar, ele sempre nos produtos industrializados, nos primeiros. Sem contar com achocolatado, né? Que eu falei com vocês, que foi o principal, né? Que eu achei lá nesse estudo em que as crianças, o que estava diretamente associado com a obesidade, pressão alta,
colesterol e triglicerídeos aumentados nas crianças eram as bebidas adoçadas. E das bebidas adoçadas, 90% achocolatado. Então, o que acontecia? A criança acordava e tomava achocolatado, levava achocolatado para a escola, chegava em casa, lanchava com achocolatado e à noite muitas famílias não jantam, elas lancham. Então, achocolatado de novo. A única refeição que não tinha o achocolatado era o almoço. E aí no almoço às vezes entrava o nuggets, salsicha, carne de hambúrguer e tal. Então, gente, a gente precisa mesmo pensar sobre isso. Eu preciso fazer mais feira e menos supermercado, tá? Eu preciso levar meu filho para feira, eu preciso apresentar esses alimentos para ele, eu preciso torná-lo íntimo. Isso que eu quero trabalhar, tá? Eu quero trazer isso para o dia a dia da criança, para ela ser um adulto capaz de ter autonomia, capaz de buscar por si só, tá? Então, as crianças, elas precisam comer todos os grupos alimentares, tá? Então, num prato, elas precisam ter os vegetais, elas precisam, cada vegetal, cada cor de vegetal, ele traz um nutriente, tá? Os verdes escuros trazem ácido fólico, previne anemia na criança. Eles trazem também cálcio, ajuda a formar massa óssea. A criança é aquela criança, aquele pessoa que está esticando, a massa óssea dela está em plena formação. A gente precisa dar subsídio importante para formar um osso forte. Vai ser uma criança menos suscetível a quebras, a quedas. Vai ser um adulto com ossos mais fortes, mais resistentes, tá? Eu preciso dar fontes de ômega 3, de ômega 6, eu preciso colocar azeite na comida da criança, eu preciso inserir peixe para criar o paladar e dar o ômega 3, tá? Eu preciso colocar vegetais diferentes, igual eu coloquei um roxo e um verde um dia, um laranja e um vermelho no outro, um amarelo e um verde claro no outro dia. Preciso colocar cru, colocar cozido. E se a criança não aceitou de primeira, de segunda, de terceira, de quarta, oferecer pelo menos 20 vezes para aquela criança o alimento. Pensa, quando você coloca o alimento de primeira na boca da criança, mesmo que seja um alimento que ela gosta às vezes, ela faz uma carinha feia. Ela tá acostumada a vir lá da barriga e ter tudo já metabolizado vindo pelo sangue da mãe. Ela sentia pouco paladar, tá? No leite materno também, aquele leite padrão ouro, aquele leite top. E quando ela vai para se alimentar, é um mundo novo que se abre. Então ela vai estranhar, isso é muito normal. É função dos pais, dos cuidadores, tá ali insistindo, tá bom? Então se ele não gostou de folhosos da primeira, da segunda, da terceira, que é algo, ainda a textura é diferente para a criança, ele gruda no céu da boca, ele dá uma ânsiazinha de vômito às vezes, isso é normal. Tá? Eu não posso largar e desistir. Meu filho não gosta. Não, é o contrário. Aí que eu preciso insistir, tá? Eu preciso mudar a forma de preparo, eu preciso mudar. Se eu faço cru, eu dou refogado. Se eu faço refogado, eu dou cozido. E eu faço uma carinha de um bichinho. E eu faço picado de outra maneira. Ou eu faço... O importante é oferecer, oferecer, oferecer incansavelmente, tá? Não precisa ter arroz e feijão todos os dias, tá? A criança, uma alimentação monótona para a criança é um tiro no pé, tá? A criança é aquela que é cheia de ideias, ela quer fazer tudo, ela quer ver tudo, ela quer descobrir um mundo novo, ela quer, então ela quer algo diferente, uma alimentação monótona todos os dias, arroz, feijão, tananã. Arroz, feijão e a carne. Arroz, feijão e batata. Aquele prato que parece uma TV velha, preta e branca. Pode ter cores, deve ter cores. Não precisa ter arroz e feijão todo dia. Tem outros vegetais da natureza, outras coisas que têm os nutrientes que tem também no arroz e feijão. Então não há necessidade de arroz e feijão. Tá? Pode ter arroz e feijão algumas vezes na semana. Tem outras coisas que são saudáveis e tão saudáveis quanto e até mais saudáveis, mais completas, tá? O arroz que a gente compra é um arroz polido, é um arroz que já foi embora as fibras, tá? Então precisamos de cores, variedades, opções, nada de mesmice e uma refeição completa. Precisamos de vegetais de 2 ou 3 cores, precisamos da carne, ou ovo, ou peixe, precisamos
do arroz e feijão ali não precisa todos os dias, precisamos de ovo. Nos lanches precisamos de farinhas legais, farinhas com oleaginosas, com castanhas, inserir linhaça, inserir outros grãos. Não precisa ser trigo, açúcar, tá? Do queijo, tá? O queijo para maiores de 1 ano, o iogurte para maiores de 1 ano, lembra sempre, 2 ingredientes do iogurte, tá? Então, construindo essa base sólida. Então, a minha criança, ela precisa, assim, ter uma base sólida. Quando eu falo isso, uma base sólida da alimentação, eu tô falando aquela criança que se sente confortável de comer uma fruta, de comer um vegetal, de comer algo que não seja misturadinho, que não seja ingrediente de alguma coisa, entende? Então essa criança, ela precisa disso. E aí o que eu, enquanto pai, mãe, cuidador, preciso para fortalecer isso, porque, igual eu falei, precisa de insistir, precisa de trazer para o dia a dia. E para eu fortalecer isso na minha criança, eu preciso ter o exemplo familiar. Tá? Eu preciso comer, eu preciso fazer, eu preciso oferecer, eu preciso estar junto, tá? Precisa de fazer a refeição junto, precisa de você comer também, precisa de insistir em comer, tá? Porque a criança, ela é do exemplo, ela é da reprodução. Não adianta você fazer uma coisa. Teve uma vez que eu fui num casamento, né? E aí a criança tava lá. E aí ela tomou um gole de refrigerante, tá? E eu tava lá, a gente tava todo mundo na mesa, ela tomou tal. E o pai falou assim: ué, filho, mas nós não tínhamos o combinado que não ia ter mais refrigerante, que a gente, né, que não era pra tomar refrigerante? Aí ela virou e falou assim: ué, pai, mas você tomou refrigerante, você tomou Coca-Cola e comeu pão com linguiça ontem. Então, assim, gente, a criança, ela tá ligadérrima. Ela tá olhando ali as referências dela, o pai, a mãe, a família, o cuidador, ela tá, ó, só observando e reproduzindo. Então a criança, ela traz muito. Você vê que um pai que não gosta de cebola, a criança também, eu não gosto de cebola não. Um pai que não gosta de milho, a criança não tende a não gostar de milho. O pai que não gosta de coco, a criança tende a não gostar de coco. A criança tá ali reproduzindo as falas, as atitudes, tudo. E para inserir uma alimentação saudável, ela precisa estar vendo você comer saudável. Ela precisa estar vendo o seu prato colorido, tudo separadinho, as cores. Ela precisa ver as texturas, as cores, os sabores, os cheiros. Por mais que naquele alimento ela só vai dar uma lambidinha no primeiro dia, ou ela não vai querer comer tudo no segundo, ela precisa ver o exemplo. O exemplo familiar de comer e o exemplo familiar de ter. Porque a criança, ela não vai entender que aquele leite condensado, aquele brigadeiro é para uma ocasião X. Ela tá com fome, ela acha gostoso, igual a gente acha, e ela quer comer, ué. Tá ali, ué. Ela não tá pensando que ela não quer engordar, que ela não quer ser saudável. Isso tudo é construído. A gente tem 30, 40 anos aí e tá construindo isso ainda. Para criança, isso é muito estranho, ter ali e não poder comer, né? Não foi feito para comer. Então, gente, precisamos ter uma disponibilidade, precisamos pensar na nossa despensa e lista de compras. Precisamos rever isso antes de querer começar uma alimentação saudável com o filho, tá? Precisamos pensar na qualidade alimentar, no que eu como e no que eu disponibilizo. Muitas vezes o pai chega, né? O pai e a mãe chega no consultório e fala o seguinte: ó, o meu filho só come porcaria, ele só quer saber de biscoito, ele só quer saber de chips, ele só quer saber de bala, ele só quer saber... Gente, primeiro, para os menores, quem compra esse alimento? É a criança que vai lá e compra o alimento? Quem disponibiliza isso, tá? Então, principalmente para os menores, tá? Não é o filho que às vezes compra, que vai lá e adquire. Aí esse alimento está disponível ali. Aí tendo um biscoito e tendo uma fruta, tendo um doce, tendo um vegetal, o que a criança vai escolher, gente? Ela não tem a maturidade ainda para entender que aquilo é o melhor para ela,
tá? Ela vai no que ela gosta mais, no que é mais palatável, e a indústria investe nisso. Ela coloca uma coisa crocante demais, saborosa demais, doce demais, coisa demais, né? Que é demais mesmo, tem que ser menos. E aí essa readaptação do paladar. Tá? Então, os pais precisam dar o exemplo, precisam comer, precisam dar as opções e dar a disponibilidade. Então, não ter em casa o que você não quer que seu filho coma, tá? Então, aquele bolo, aquela pizza, aquela coisa toda, claro que tem opções saudáveis para isso, claro que eu tenho opções saudáveis de bolinho, de biscoito, de pães, de bolos, de lanches de escola e tal, que vão ser bons e tão bons quanto o Ana Maria ou tal, mas essas coisas da forma tradicional, elas têm que ser eventualidades, é numa festa, é numa saída, é numa ocasião que vai acontecer aquela coisa e vai fechar aquela janela e acabou, vai voltar para alimentação saudável, a base sólida. Primeiramente, comida, tá? Basear a alimentação em comida, então para isso tem opções de receitas, tem opções de lanches, tem opções de combinações, tá? Prestar atenção nos ingredientes, nos rótulos dos alimentos, tá? Então, danoninho não é comida para criança, mucilon não é comida para criança, gelatina não é comida para criança, cremogema não é comida para criança, açúcar que só pode inserir depois de 2 anos de forma muito moderada, tá? Bolinhos com recheio não é, sem recheio também não, só o caseiro com alimentos bons, alimentos de comida de verdade. Biscoito não é, biscoito recheado não é comida de criança. É vendido como se fosse, mas não é. Comida de criança é aquela mais perfeita possível, mais natural possível, para aquele corpo em formação, para aquele corpo ainda imaturo para muitas coisas, aí que a gente tem que caprichar. E acontece uma inversão. As crianças que não comem açúcar são as coitadinhas, tá? E não é verdade. Ah, mas tadinho do seu filho, ele não pode comer esse docinho, ele não come açúcar, você é muito má. Gente, é o contrário, tá tudo invertido, tá? A criança que precisa ser cuidada nessa parte, ela que é imatura, ela que tá se desenvolvendo, ela que tá criando o hábito, tá? Então precisamos estar ali, observando isso, tá bom? E não cedendo isso não, tá? Alimento de verdade. E o exemplo familiar e a disponibilidade, tá? E nisso aí, em frente a isso tudo, tá? A gente ter o poder de escolha, tá? Não se deixar levar pelo marketing e tal, e poder dar autonomia para os nossos filhos, tá? Então, é isso que eu quero passar para vocês, de coração, tá bom? Essa é um assunto que eu amo muito e que eu tô muito à disposição para ajudar. Assim, a gente tem muito o que conversar ainda sobre crianças que não comem, sobre crianças que comem demais, sobre aquela luta que é travada no momento da refeição. Ah, come, e a gente briga com a criança e gera uma situação conflituosa, às vezes, no momento da refeição, e ela faz birra e não quer. Como que a gente deve se portar nisso aí, tá? Como oferecer alimentos diferentes, como fazer com aquela criança que é muito seletiva, então aquela criança que comia de tudo e agora não come de nada, desenvolveu uma seletividade alimentar, como reverter isso aí. E aí as meninas que estão aqui no grupo, que estão participando do grupo, né, que vai iniciar agora, já estão dentro, né, do grupo que vai iniciar agora de alimentação infantil e lancheira, isso tudo vai ser muito conversado lá. Então o grupo ele vai começar no dia 25 de março, tá? No dia 25 de março esse grupo vai começar. E a gente vai conversar primeiro sobre construção de hábitos, tá? Então, o que eu devo fazer para inserir o alimento naquele filho, naquela alimentação do filho que não gosta de nada, né? Como fazer se eu tô começando agora e o que fazer se eu já tô nessa onda e o meu filho não tá aceitando. Então, que formas que eu devo apresentar, de que maneira que isso deve ser feito, quais são os cortes, quais são as formas, tá? Isso tudo a gente vai conversar, como eu devo me portar frente a isso, o que eu devo evitar, o que eu devo estimular, tá? Então, a gente vai conversar
sobre as telas, né, que estão aí as crianças viciadas nas telas e o impacto disso na alimentação, o que eu posso fazer para melhorar isso. Então, vários assuntos vão ser abordados nessa primeira parte. Nessa primeira parte, a gente também vai falar sobre a autonomia da criança, então, como desenvolver aquela criança que vai se tornar uma hora independente e vai conseguir seguir na alimentação dela. Então, como fazer para criar essa autonomia, dela fazer boas escolhas, dela aceitar boas escolhas, tá? A gente vai conversar sobre isso bastante. Sobre também características, né? E a gente vai fazer dinâmicas em relação a isso, como reforçar uma característica boa na criança, como transformar aquela característica alimentar da criança que não a ajuda a ter uma alimentação saudável, né? E algumas atividades que vão ser desafios para ser feitos em casa, tá bom? A segunda parte, melhorar a qualidade da alimentação da família, tá? A gente vai conversar sobre isso, vamos conversar sobre o ambiente alimentar, vamos conversar sobre a despensa, vocês vão me apresentar isso aí. A terceira parte, construindo o paladar da criança, tá? Como apresentar os alimentos, como tratar a seletividade alimentar. E a quarta parte vai ser a oficina de receitas, tá? Em que a gente vai trabalhar a parte da lancheira saudável, né? Então é aquela coisa que eu falei lá no início para vocês. Eu tenho que competir ali com a indústria de igual para igual. Preciso fazer coisa saudável e muito boa. Coisa que a minha criança vai muito bom isso aqui, adorei e tal, e vai ficar empolgada e vai querer. Então, essa oficina de receitas é para isso, para a gente trabalhar bolinhos, pãezinhos, biscoitos que vão facilitar, tá? E métodos também de aceitação para criança, aquela criança que às vezes você faz lá tudo e ela chega na hora e travou, não aceita. Então, métodos para trabalhar essa aceitação. Então, estão todos convidados para participar desse curso. As inscrições estão super abertas ainda, vai começar dia 25, então quem tiver interesse é só manifestar que a gente vai conversar. O preço é muito especial, tá? Para as 4 semanas de curso, os 4 temas, as receitas exclusivas, o valor é R$57. Então, assim, é um valor para todo mundo participar mesmo, vai ser muito bom construir isso com vocês e com os filhos de vocês também, tá? Um abraço a todos e estou à disposição aí para qualquer coisa. Um beijo!